Sucessão familiar improvisada. Por que se preocupar com sucessão familiar? Como a falta de um planejamento de sucessão familiar pode retirar os herdeiros de uma posição confortável para uma posição de aflição, uma posição de desgosto profundo? E o que é possível fazer para se evitar essa situação? Aqui é holding familiar, Kini Consultores Empresariais. Pessoal, por que é importante falar e se preocupar com sucessão familiar? Quem conhece a história daquele senhor que faleceu, deixou filhos, e os filhos, ao assumirem os encargos do velório, começaram a procurar e não encontraram informações sobre contas a pagar, contas a receber, não encontraram informações sobre contas bancárias, nem tampouco quais os bancos que a pessoa que faleceu trabalhava, não tinham mínimas informações sobre seguro de vida, previdência privada ou algum outro tipo de investimento, e tiveram que se deparar com a necessidade de procurar um advogado para se informar sobre o inventário e os custos relacionados a isso. Por que isso acontece? Pela falta de uma perspectiva do evento morte. Essa coisa do depois a gente vê, depois que eu morrer, os meus herdeiros decidem quem vai administrar. Isso parte de um equívoco bizarro, que eu chamo de bizarro, que é a pessoa achar que é eterna. Essa falta de perspectiva é o que normalmente coloca essas famílias nesse lugar. Bom, não é agradável falar sobre morte. É responsável. Sim. E por que a gente fala nisso? Quais custos estão relacionados a essa falta de planejamento? Vai ter um vídeo aqui só para falar sobre os custos do inventário. Mas os custos que eu quero falar aqui com vocês agora não são custos fáceis de calcular. São custos de oportunidade. Quanto custa a falta de um administrador preparado para assumir o legado deixado pelos pais, ou então pelo patriarca, matriarca? É isso que nós vamos falar aqui. Lembram que eu disse como a falta de planejamento familiar pode colocar os herdeiros, os entes queridos, ou retirá-los de uma posição de conforto para uma posição de desgosto profundo, uma posição de aflição? É a falta de planejamento que coloca os herdeiros nessa situação. Casos, temos inúmeros casos aqui de famílias que depois do óbito foram à falência, ou que aquelas que sobreviveram passaram por grandes crises e tiveram uma redução patrimonial em razão dessa falta de sucessão adequada. Pessoas que desceram de classe social, ficaram mais pobres em razão desse contexto. Sim, entregar a sucessão por um administrador que não foi preparado, por mais que esse administrador, esse filho, esse herdeiro tenha vontade, seja empenhado, tenha bons cursos, o número de erros que vão ser cometidos pela falta de informação, esse fio da meada que é perdido com clientes, fornecedores, informações básicas, o ritmo em que essa família vinha juntando esse patrimônio e conservando esse ritmo também é alterado.
Então, esse conjunto que é o que essa rotina afetada é o custo de oportunidade que eu estou falando aqui. O que pode ser feito diante disso? Eu vou dizer para vocês. O que pode ser feito é um sistema de proteção do patrimônio da família, chamado de holding familiar, e que é feito por um profissional qualificado para atender você ou essa família. Pessoal, se você gostou dessas informações, se elas foram úteis para vocês, dá um like aqui, se inscreve no canal, a gente agradece muito.